Qualquer coisa que eu disser vai ser munição. Agora, eu vou falar uma coisa a partir da minha percepção, se você me permite. Você nunca foi um cara próximo das lideranças cristãs de São Paulo. Você é uma igreja grande em São Paulo. Hoje, a gente vive uma época de mega igrejas que não existiam antes. Antes, uma grande igreja era uma igreja de 1.000 membros. Você pegou essa época em São Paulo. E hoje existem igrejas que têm culto com 15 mil pessoas. É um evento. Cada culto é um evento. E não acho que a sua seja a primeira grande igreja, mas é uma das grandes igrejas. Você tem a do Brasil para Cristo, que foi a maior igreja do mundo. Você tem a Deus e Amor. Você tem várias, a Assembleia de Deus e tal. Mas você foi uma grande igreja. Vocês são uma grande igreja num período de poucas igrejas grandes em São Paulo. Me corrija se eu estiver errado, finalizo aqui a pergunta. Mas eu nunca vi você muito próximo, cara, da comunidade de lideranças de São Paulo. Por exemplo, sei lá, conselhos de pastores. Nunca te vi em eventos assim, onde essa turma vai, onde esse pessoal participa. Nunca vi você. Você tinha sempre um cara mais recluso. Aí eu não sei se é da sua constituição pessoal, se é uma tristeza, alguma desilusão, alguma coisa que você fala, não quero andar com esses caras. Por que o Ed é esse cara? E se eu estou errado também? Pode ser que toda essa construção fala, não, cara. Por causa da minha história. Bom, primeiro eu sou pastor batista e o primeiro caminho que eu fiz de expressão pública coletiva foi dentro da minha denominação. Então, eu fui membro da diretoria da Ordem dos Pastores de São Paulo, fui membro da diretoria da Convenção Batista do Estado de São Paulo, fiz parte de várias comissões e comitês da Convenção Batista do Estado de São Paulo, frequentei as assembleias... Você era da brasileira ou da... Convenção Batista Brasileira. Eu participava das assembleias anuais, eu fiz esse caminho até um momento em que eu entendi... Mas você ainda está falando da sua denominação. Estou falando da minha denominação. Até um momento que eu entendi que eu não tinha afinidade de pensamento teológico e de pensamento de presença pública da igreja com aquela coletividade, com a minha denominação. Você consegue trocar isso em miúdos? Eu acho que a própria história troca em miúdos, que seria um contraponto entre uma percepção religiosa, conservadora, fundamentalista, igrejas fechadas, igrejas ocupadas com costumes, igrejas com uma ética legalista, moralista, restritiva, igrejas excludentes. E eu não estou falando de homoafetividade ou homossexualidade, porque naquela época esse assunto nem existia. Eu estou falando de pessoas divorciadas. Eu estou falando de casamentos não oficiais. Amasiados, etc. Eu estou falando da hipocrisia com o trato da questão financeira. As igrejas com feudos, com 3, 4 famílias ricas que são intocáveis, etc. Eu falei, esse não é o meu caminho. Se não é o meu caminho, dentro da minha denominação, também não foi o meu caminho, olhando as mega igrejas, que todas elas, na minha opinião, têm dono. Sou batista, a minha igreja não é minha. Ela tem uma assembleia, eu presto contas, o patrimônio não é meu. Eu não assino cheque. Na minha igreja eu não assino cheque, César. Então, quando eu olho para essa estrutura das mega igrejas, eu falo, eu não quero isso. E ao longo da história, quando eu fui vendo, falei, não, eu não quero isso, eu não tenho afinidade com esses homens, com esses pastores. Eu não tenho afinidade com pessoas que, vou falar explicitamente, você faz um movimento de massa, de encher uma avenida paulista com a presença evangélica e coloca um candidato a governador, a presidente no trio elétrico, lá no carro elétrico, sei lá como é que chama aquilo. Eu não tenho afinidade com isso. Eu nunca levei um candidato a nada no púlpito da Igreja Batista de Água Branca. Nunca. As pessoas não sabem disso. Mas eu nunca levei.
Sabe que interessante, naquela eleição em que a Marina estava muito próxima, né? Naquela eleição, no domingo anterior à eleição, ela estava presente no culto da minha igreja à noite. Entrou por uma porta lateral, sentou-se ao lado da minha esposa. O auditório da IBAB é grande. Teve gente que não viu que ela esteve lá e eu não fiz a menor referência. Temos a alegria de receber a nossa irmã Marina Silva nessa noite. Irmã, Deus abençoe no próximo domingo. Zero de comentário. Por quê? Porque para mim a igreja é uma outra coisa. A presença da igreja na sociedade, na cidade, é para outra coisa. Não é para abraçar governador, prefeito, presidente. Não é para isso. Fala, não tenho afinidade com esses irmãos. Eu não vou me somar a eles. E a história mostrou. Agora, as mega igrejas de hoje, instrumentalizadas politicamente, eu dou graças a Deus que eu nunca fiz parte disso. Ao mesmo tempo, eu tive uma caminhada coletiva e fraterna com outras lideranças. Eu sou do tempo em que a Vinde fazia congressos de pastores em Serra Negra. Serra Negra, todo ano. Com 1.500 pastores, 2.000 pastores. Eu frequentei todos eles. Os congressos de pastores da CEPAL, eu frequentei todos eles. Eu fui discipulado pelos pastores que eram missionários da CEPAL. Ken Kudo, Ari Veloso, Douglas Spurlock, que foi o meu mentor na minha juventude, nos primeiros anos do meu ministério. Então, o meu caminho foi esse. Ariovaldo Ramos, meu amigo até hoje, foi pastor junto comigo na IBAB, o Ari. Mais do que isso, César, fui preletor dos congressos do Instituto Haggai por pelo menos 15 anos, anualmente, todo ano. E o meu amigo Ebenezer Bittencourt é um homem que eu admiro muito, tenho muita gratidão a ele. Então, assim, eu não fui recluso. Eu fui envolvido com o segmento da igreja com o qual eu tinha afinidade. Quando vocês... eu acho que quando foi o lance da mulher samaritana, culminou na sua saída da convenção. Foi no lance da mulher samaritana ou eu estou equivocado? Não, foi não. Outro, né? A minha saída da convenção, na verdade, vamos separar. A Convenção Batista é uma comunidade de igrejas. Isso. E a IBAB faz parte da Convenção Batista. Igrejas autônomas. Então, a IBAB faz parte da Convenção Batista do Estado de São Paulo e da Convenção Batista Brasileira. A IBAB ainda faz. De pastores. Isso. Exatamente. Agora, a Ordem dos Pastores Batistas é uma comunidade, uma fraternidade de pastores. Então, foi da Ordem dos Pastores que eu fui desligado, convidado a me retirar. Foi na época da mulher samaritana? Não, foi do Atualizar a Bíblia. É verdade. Foi do Atualizar a Bíblia. Então eu fui expulso da Ordem dos Pastores. Eu digo expulso porque é muito pesado, né? Mas eles me desligaram, eles me convidaram a se retirar. Tá, eu